Estamos aqui no programa Tempo de Recomeçar para meditarmos o Evangelho de hoje, 7 de maio de 2022. Hoje, sábado, dia dedicado a Nossa Senhora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 59 a 69. Palavra de vida eterna. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que criam e quem o haveria de entregar. E acrescentou: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A partir deste momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, eu separei aqui 7 pontos para ficar mais fácil a nossa reflexão. Na verdade, são 8, porque já inicia com o próprio título, Palavras de Vida Eterna. Meus irmãos, que evangelho maravilhoso, que palavra que sustenta a nossa vida, que nos encoraja para continuarmos a nossa missão, a nossa dedicação a esse Jesus que é tão maravilhoso. E aqui, no número 2, no caso, diz a palavra que os próprios discípulos consideraram que as palavras de Jesus eram duras. Era dura. A palavra de Jesus é dura. Tudo isso, meus irmãos, para nos encorajar também. Se os próprios discípulos que estavam ali fisicamente com Jesus, se eles consideraram que é difícil para escutar a palavra de Jesus, imaginemos nós, meus irmãos, quanta oração, quanta perseverança nós necessitamos. Não podemos fraquejar. Precisamos de estar firmes em oração. E no número 2, nós vimos aqui Jesus questionando aos seus discípulos: isto vos escandaliza? Ou seja, Jesus não mudou em nada a sua palavra. Ele apenas perguntou: isso vos escandaliza? Para dizer o que para mim?
e eu acredito que para você também. Jesus não mudou, não mudará em nada os seus ensinamentos. Jesus teve e tem uma única palavra, é o sim ou é o não. Nós é que precisamos de nos adaptar aos ensinamentos do Senhor. E não Jesus, ou agora a igreja, mudar a sua palavra conforme a minha vontade. Eu que preciso de pedir a graça, a bênção, a unidade na igreja, certamente, para eu ter força para viver a palavra de Jesus, que é a palavra única. Ela não teve e não terá acréscimo algum. E aqui, no próximo ponto, diz, o próprio Jesus diz que o Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. Então, meus irmãos, quanto zelo, quanto cultuar a matéria, a carne, os prazeres. E aqui Jesus vem e diz, isso tudo não serve para nada. O importante é alimentarmos o Espírito, porque quando tudo isso passar, o que vai nos restar é o Espírito. E o próximo passo diz, o próprio Jesus diz, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então, neste momento, eu peço a graça sobre mim e sobre você, de sermos atraídos pelo Pai, de sentirmos gosto, prazer em estar com as coisas do Senhor, prazer em estar servindo ao Senhor. Que nós então recebamos esta graça neste momento, que nós sintamos aversão, a palavra é essa, aversão às coisas do mundo. E que a nossa alegria seja esta, estar com o Senhor. O próximo passo diz aqui, o próprio Jesus pergunta aos seus discípulos, vós também quereis ir embora? Particularmente, eu considero fantástico quando Jesus diz isto para seus discípulos e para nós da atualidade. Você também quer ir embora? Tudo para dizer que Jesus não obriga nenhum dos seus irmãos a segui-lo. Ninguém. Jesus não nos força. Jesus não é coercivo, muito pelo contrário. Ele nos dá inteira liberdade. Inteira liberdade. E que nós recebamos essa graça no dia de hoje, de nos sentirmos pessoas livres, pessoas felizes, por estar ao lado de Jesus. Cristão triste não é cristão. Cristão triste não descobriu ainda a sua vocação. O cristão deve estar alegre, deve estar servindo com um sorriso nos lábios, porque ninguém é forçado a nada. Muito pelo contrário, devemos estar voluntariamente a seu serviço. E para finalizar, diz aqui a palavra, a profecia que Simão Pedro faz e que nossa igreja continua seguindo, passo a passo. Simão Pedro diz assim, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro nos ensinou que não existe outro caminho, que não existe caminho melhor que o caminho de Jesus. Por isso nós precisamos de valorizar a nossa igreja.
que continua seguindo os passos dos primeiros apóstolos. Não seguimos alguém que começou ontem, alguém que descobriu Jesus ontem, mas é alguém que descobriu Jesus desde sempre na minha vida e na sua vida. E para encerrar, diz aqui o Evangelho: nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Então, neste dia de sábado, dedicado a Nossa Senhora, ela que acreditou, tanto acreditou no convite do anjo, tanto acreditou em Deus Pai, que se abriu para receber, para gerar, para dar à luz, para cuidar de Jesus, mesmo sabendo que não seria fácil. Porque se nós missionários passamos por tantas situações desagradáveis, imagine Nossa Senhora quanta perseguição ela sofreu. E amanhã, Dia das Mães, que eu siga essa mãe de Jesus, que eu siga esta mulher e que eu tenha força também para seguir Jesus, para cuidar de Jesus, para estar com Jesus no meu ventre e levando Jesus onde quer que eu chegue. Para isso é preciso força, é preciso a graça do Espírito Santo de Deus. E é sobre nós que eu peço essa oração, essa graça. Eu peço essa intercessão, essa luz do Espírito Santo sobre mim e sobre você. Sob a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.